Bem, boa noite. A gente está começando a terceira aula sobre teoria do conhecimento, que, como todo mundo já sabe, é um ramo da filosofia que é bastante exigido no Enem. Por isso a gente vai trabalhar agora o que a gente chama de filosofia medieval. E é uma passada rápida, basicamente sobre dois autores, que são os autores, os pilares da filosofia medieval, mostrando em onde cada corrente deles, em que eles se encontram, e também falando sobre o problema medieval chamado de querela dos universais. É basicamente isso. A aula curta, cerca de 20 minutinhos, a gente encerra. Vou colocar em tela cheia agora para ficar mais tranquilo a visualização. As características gerais do pensamento medieval é conhecido por todos, principalmente quem já deu uma olhada em história, que é basicamente a religião tomando o cenário principal dos debates em filosofia e teologia. Né? Na verdade, até a própria criação do que a gente chamaria de teologia é uma fundamentação a partir dessa junção, dessa briga que é criada no período medieval. Né? A gente vê também uma perda, uma diminuição gradual da razão, da valorização da razão, enquanto nos gregos a razão era tida como um elemento principal para a gente entender o que é ser humano e da conduta do humano, né? No período medieval, a razão ela é deixada de lado em vários campos, como na ética, ela é secundária também no que a gente chamaria de teoria do conhecimento, na qual a razão depende de outro fator para poder ter um conhecimento das verdades. E um outro ponto também muito, muito interessante que perpassa toda a filosofia medieval é o uso de argumentos de autoridade, o uso da autoridade nos seus argumentos. A Bíblia é uma autoridade, Platão é outra autoridade, Aristóteles é outra autoridade, e ao longo do tempo, alguns filósofos e teólogos que foram se firmando passaram a ser autoridades também no pensamento posterior da Idade Média. Daí, o primeiro período conhecido da Idade Média, né, que é logo um pouquinho depois daquele período da filosofia chamado de helenismo, no qual a filosofia grega é espalhada por todo o mundo ocidental e parte do mundo oriental, devido às expedições de Alexandre o Grande e o Império Romano, né? É aí que o cristianismo entra em cena como religião oficial do Estado. Né? Quando o imperador se declara cristão e a cristandade passa a ser a religião oficial, é aí que há uma tentativa de promoção ou de defesa mais clara do pensamento cristão, e foi aí também que houve muita confusão, embate e perseguição para quem não era daquela religião. Né? Mas em termos de pensamento, a gente vê a chegada da filosofia grega e o embate e a mistura com o pensamento cristão, que a gente pode chamar de uma teologia cristã. Muitos defendem que não há uma filosofia cristã propriamente dita, porque dizem que acham inconciliável o pensamento cristão e a filosofia, né? Você partir de dogmas, de verdades que você não pode questionar, seria algo antifilosófico. Já outros acreditam que mesmo assim é possível fazer filosofia partindo desse ponto, partindo dos dogmas e tentando justificar esse tentativa de pensamento. Daí, esse período da patrística foi feito pelos padres da igreja, no qual eles tentavam defender a fé cristã através do que a gente chama de apologias, né, e o uso de Platão através dos platônicos, né, o neoplatonismo, outros filósofos que eram platônicos, não propriamente dito Platão, né, porque grande parte do pensamento desses padres eles não sabiam grego, então não tinham acesso aos textos originais, então era via outros filósofos que falaram de Platão, né, e o lema
o lema dessa fase ficou conhecido como crer para compreender, no sentido de que era preciso ter fé para que você alcançasse determinadas verdades, ou seja, a razão, ela ficava literalmente em segundo plano. Foi aí que a filosofia foi chamada de serva da teologia, né? E o grande representante desse período é Santo Agostinho de Hipona, que era um filósofo africano, no qual ele teve uma vida muito pregressa, de uma vida de prazeres carnais, dá para dizer assim, né? Rodou bastante o mundo, aprendeu, foi estudar filosofia, estudou bastante filosofia e foi influenciado por algumas correntes, alguns tipos de pensamento, que entre eles o pitagorismo, né, que é o pensamento de Pitágoras, que influenciou a teoria musical, que influenciou a matemática, né, que era o pensamento que o mundo era composto de números, e os números eram a verdade absoluta. O maniqueísmo, que era a doutrina no qual o bem e o mal se contrapunham igualmente, existiriam duas forças que vivem em constante tensão e oposição. O bem era algo que existia de verdade, tanto quanto o mal, né? Dos deuses, dá para dizer assim, e esses deuses combatem entre si, no qual os seres humanos vivem como resultado dessa tensão. E o pensamento helenístico também, no helenismo, que eram as correntes que a gente já viu, como em ética, principalmente, como o estoicismo, o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo. Daí, dentro desse pensamento, o Santo Agostinho vai elaborar um pensamento novo, porque ele dá uma roupagem nova ao cristianismo, ele cria coisas interessantes, ele modela a noção de tempo, que é algo diferente para a noção cristã do que a noção pagã, né? Enquanto os pagãos têm uma noção de tempo cíclico, Santo Agostinho vai tentar pensar o tempo como linear de algo que, do aquele início lá da criação do homem, indo em direção a um fim dos tempos, ou seja, o tempo teria uma espécie de linha a ser perseguida, diferente do que pensavam outras religiões e outros povos. E a gente pode dizer que o Santo Agostinho é uma espécie de Platão cristianizado, é um Ctrl-C, Ctrl-V, bem direitinho, quando você vai lendo o que Santo Agostinho fala, né, ele pega muitas coisas da teoria das ideias de Platão, do mundo das ideias, e ele vai adotar aquela postura de que existe realmente um mundo do qual o conhecimento está lá fora e a alma humana já vem carregada de conhecimento. E ficou conhecido essa teoria do conhecimento dele como a teoria da iluminação, no sentido de dizer, o sentido geral, de dizer que a mente humana não consegue captar alguns tipos de verdades sem que haja uma graça divina, uma iluminação divina, ou seja, Deus nos dá uma graça de saber algo, né? Então, ele vê o mundo como um mundo hierárquico, dá para dizer assim, escalonado do material até o imaterial, e isso passando, inclusive, do imaterial para as verdades eternas. Ou seja, existiriam verdades que são para além do conhecimento racional, né? Que seriam verdades que só são alcançadas depois na escala pela fé, né? E como o homem ele é falho desde a sua criação, Santo Agostinho que dá início a essa ideia do pecado original, o homem já nasce pecador, né? Então, o homem é falho desde a sua criação, ele nasce com a alma sempre voltada ao carnal e ao pecado, e apenas a iluminação divina permite que o homem chegue ao conhecimento dessas verdades eternas. Dentro desse modo, somente aqueles que já têm fé conseguem alcançar determinados conhecimentos. O homem comum, o homem baseado apenas no conhecimento da sua razão, dos seus sentidos, ele não vai alcançar o verdadeiro em si, né?
esses conhecimentos, tal como Platão diria, eles já são carregados dentro da alma humana. O ser humano nasce com aqueles conhecimentos que foram depositados por Deus e basta rememorar para chegar lá. Mas a diferença entre Platão e Santo Agostinho é que em Santo Agostinho o conhecimento depende da graça de Deus, né? Isso a gente utiliza bastante no nosso vocabulário comum, quando a gente conhece alguma coisa, sabe alguma coisa, então a gente consegue alguma coisa, a gente sempre diz que é graças a Deus, né? Que tem que dar graças a Deus, como se o homem não tivesse nenhuma capacidade de produzir algo bom. O bom é sempre uma doação, uma dádiva divina, enquanto o homem, porque o homem seria o tempo todo pendente ao pecado, ou seja, nada de bom provém do ser humano por si só. E a outra corrente é a escolástica, que é a corrente produzida nas escolas. Ela é extremamente atrelada com a produção das universidades. É quando as universidades começam a ser produzidas. A Universidade de Paris, por exemplo, é de 1100 e pouco, mil e pouquinho, 1060, não lembro exatamente. E é justamente quando as universidades começam a surgir, né, os padres precisavam ser educados de acordo com o modelo que já era vigente grego, né, de que era preciso aprender música, retórica, era preciso aprender filosofia, dialética, lógica. Então, esse tipo de modelo passa a ser ensinado na universidade, e a escolástica ela tem uma característica interessante, que um modo de produzir conhecimento era chamado de disputas, né? Alguém defendia levantava um problema e tinha uma tese contra, uma tese a favor, uma tese contra e era preciso debater para dizer quem chegou a determinada resolução dessa tese, né? E era chamado isso de disputas. E é aí que Aristóteles, através da invasão árabe, chamada de invasão, né? Os árabes tomam a Península Ibérica de Espanha e Portugal, e é aí que os árabes traduzem Aristóteles do grego para o latim e estudam bastante Aristóteles. Dois grandes pensadores árabes, Avicenna e Averroes, são grandes aristotélicos, dá para dizer assim, e foi lá que os filósofos medievais começaram a beber bastante da fonte dos pensamentos de Aristóteles e da interpretação que os árabes fizeram. Os árabes criaram grandes interpretações do pensamento aristotélico. E é aí que há uma tentativa de conciliar a fé e a razão, né? A lógica que tem por trás disso é dizer que não seria possível que Deus tivesse criado um mundo no qual todas as coisas são boas, né? E devem ter determinada lógica, determinado sentido, como Aristóteles diz, né? Tudo que é criado para um fim. Então, a razão não poderia contradizer a fé e vice-versa, porque isso não teria sentido, não teria lógica, já que a razão teria uma certa razão de ser, uma lógica de ser, uma lógica de existir. Então, a fé e a razão deveriam ser elementos comuns e ser auxiliares, né? Então, o lema desse período ficou conhecido como compreender para crer. Era preciso compreender primeiro, e a compreensão do mundo lhe levaria para a fé. Ou seja, em vez de você ter fé, como no primeiro lema da patrística, em vez de ter fé para poder alcançar determinadas verdades, para a escolástica é o conhecimento do mundo natural, tal como Aristóteles preconiza, que vai levar você à ideia de que há uma espécie de criador para esse mundo. Então chega a fé. E o grande sistematizador de tudo isso é São Tomás de Aquino, que é uma espécie de Aristóteles cristianizado, né? Apesar de que ele dizia que Aristóteles era o filósofo, ele utilizava esse termo. Aristóteles era o filósofo, ele tinha uma espécie de adoração por Aristóteles. Ele chega à conclusão de que não tinha sentido obrigar as pessoas a ter fé, nem muito menos pedir que elas tenham fé primeiro, sem nenhum tipo de prova. Então,
a argumentação filosófica, ela não era levada simplesmente para convencer, mas para provar que a fé cristã era realmente a necessária. Então, há uma espécie de tentativa de mostrar que a fé e a razão não andam em linhas distintas, mas elas percorrem, têm o mesmo fim. Daí, um dos argumentos mais fortes que Tomás de Aquino usa para provar a existência de Deus é considerado chamado de 5 vias, que pressupõe o princípio da causalidade, de que cada coisa possui uma causa, cada efeito no mundo possui uma causa, e a inovação de Tomás de Aquino era dizer assim: eu vou partir da experiência comum para poder provar a Deus. Por que isso? Tem muita gente que não entende esse ponto, mas era dizer assim: todos os seres humanos, todos eles, independente da sua origem, independente da sua cultura, independente inclusive da sua formação, teriam a experiência comum do mundo natural, das coisas que a gente compreende através dos sentidos. Então, qualquer homem, qualquer pessoa no mundo seria capaz de, utilizando a razão, chegar às mesmas conclusões caso aceitasse os mesmos princípios. Então, o primeiro tipo de argumento para provar a existência de Deus é considerado o primeiro motor, o motor imóvel, que Aristóteles tanto falava, né? A ideia é, né, se cada efeito possui uma causa, se a gente for regredindo de causa em causa, o que é que pode acontecer? Ou a gente vai chegar, nunca vai alcançar a primeira causa, vai ser infinito a linha, que é algo considerado absurdo para muitos, e o outro ponto é chegar a uma primeira causa de todas as causas. Dentro dessa primeira causa, na concepção de Tomás de Aquino, lógico, a primeira causa de tudo seria Deus. O segundo argumento é da causa eficiente. Dentro da lógica aristotélica, você lembra que existem 4 causas, né? A causa eficiente, a causa formal, a causa material e a causa final. Né? A causa eficiente dá forma a uma matéria de acordo com uma finalidade, um propósito. Ou seja, essa causa eficiente seria Deus, que informa o mundo, dá um jeito no mundo, organiza o mundo de acordo com a finalidade. Então, como é que a gente encontra essa causa eficiente, né? Quando a gente sai regredindo de causa em causa, a gente vai percebendo essa organização dessas causas. Essa finalidade vai sendo descoberta. Então, a primeira causa de todas, a eficiente, que causou todo esse encadeamento, seria, por consequência, Deus. Né? O terceiro argumento é o dos seres necessários e contingentes, né? Dentro dessa lógica, é bem simples, né? O argumento é que todas as coisas que existem no mundo não teriam necessidade de existir, né? Não teriam necessidade de existir. São coisas passageiras, porque elas se destroem. Então, se todas as coisas se destroem, se a gente for regredindo novamente nas causas, deveria existir uma coisa que ela sempre existiu, ela é necessária. Como essa coisa sempre existiu, qual é o único ser necessário que tem essas características? Seria Deus. Ou seja, quando a gente pensa que todos os elementos no mundo podem deixar de existir, só existiria um elemento que realmente tem a necessidade de ser sempre, que esse elemento seria Deus. E o quarto, argumento é o de graus de perfeição, né? Ele diz que a gente vai olhando, se a gente observar os seres no mundo, a gente vai ver que existem uns mais inacabados, mais mal feitos do que os outros. E se a gente for olhando os graus de perfeição, a gente for olhando que existem seres mais organizados do que outros, né? A gente vai entender que desses seres mais organizados, mais acabados do que outros, a gente vai fazendo uma escala de perfeições até, pela consequência lógica, chegar a um ser que ele totalmente acabado, que é um ser perfeito. E esse ser perfeito
pela consequência lógica, seria Deus. Ou seja, somente um ser perfeito pode dar início a outros seres que seriam menos perfeitos que ele. Mas o contrário não pode existir, né? Seres imperfeitos não podem dar origem a um ser perfeito. Esse argumento é chamado de argumento ontológico também, né? Assim, se um ser perfeito existe, então é necessário que ele exista. Ele é Deus, né? Se existe a perfeição, então essa perfeição é o único ser que a pode ter, que é Deus. E o último argumento, que é o argumento que a gente encontra também chamado de argumento que é encontrado no argumento chamado de design inteligente hoje, muito semelhante. Quer dizer assim, a gente encontra um mundo muito organizado, o mundo muito organizado, ele tem causas e efeitos todo ordenado, o mundo não é caótico, o mundo é cosmos, como diria o grego, e essa ordem do mundo, ela não está contida nele mesmo, ele não pode produzir a sua própria ordem, a ordem é produzida por algo externo, e esse algo externo é a causa ordenadora desse algo, que é Deus, né? Do argumento do design inteligente é dizer que o mundo foi desenhado de uma forma inteligente, ou seja, a própria evolução dos seres mostraria que existe uma espécie de princípio ordenador inteligente que faz com que os seres procurem ser o melhor sempre. E esse princípio é a prova de que existe uma causa que o organizou, que seria Deus. Esses são os princípios do argumento das 5 vias de Tomás de Aquino. Né? Ele também trata do conhecimento empírico, ou dos sentidos, né, através de um processo baseado no de Aristóteles, de que todas as coisas que existem no intelecto passaram pelos sentidos. Ele fala do tal de fantasmata, que é uma espécie de forma do objeto que toca nos seus sentidos e passa para o seu intelecto. Né? E do intelecto, sim, que o intelecto vai lá e destrincha as coisas. A gente não vai trabalhar isso bem, porque no empirismo a gente vai tratar isso de uma forma muito mais bacana. Mas se a gente for olhar bem, o princípio lógico, mais ou menos, do que o empirismo já trata, já está lá em Aristóteles, e Tomás de Aquino dá um pouco de refinada, né? De dizer que o conhecimento das coisas, os sentidos conseguem abstrair e sair retirando a forma das coisas para a gente conhecer como são as essências em si mesmo. E aí está um outro ponto muito interessante, que é um fadado a cair em prova, que é o que a gente chama de querela dos universais, né? Porque dentro dessa briga toda que a gente viu, de Platão e Aristóteles, de Santo Agostinho e Tomás de Aquino, existe uma confusão, uma briga sobre se existem de verdade algumas propriedades dos objetos que a gente alega tanto ter. Se essas propriedades, de fato, elas não existirem, algumas formas de conhecer o mundo talvez seriam pura ilusão, né? Por exemplo, existem conceitos que são compartilhados por vários objetos e a gente não sabe direito. Aí existia uma briga imensa, e ainda existe, em certo sentido, sobre como a gente pode falar da existência desses objetos. Por exemplo, a brancura, que é um conceito que a gente abstrai de objetos brancos, existia a briga de saber se ela existe nela, nos objetos de verdade, se ela existe somente na nossa cabeça, ou se ela existe no mundo à parte, como Platão afirma. A circularidade também, a animalidade, ou seja, o ser animal. O ser animal é uma característica comum a todos os animais. Ela existe de verdade, esse animal, ser animal, ou é algo que a gente inventou quando a gente olha os animais? Essa é uma briga que tem sentido, porque quando a gente fala, por exemplo, de matemática, de lógica, né? Se a circularidade ela for uma ilusão, então a matemática talvez ela não tenha tanta segurança
ou tanta certeza como a gente acredita. E por que que ela funciona? Então, é uma dúvida que os filósofos carregavam entre si, e houve três posições, eu coloquei duas aqui, mas são três posições que teve realmente relevância, né? A primeira é dos realistas, que é dividida em duas pontas. Dos realistas quer dizer que os universais, que são essas características comuns a todos os objetos, a vários objetos, os universais existem, de fato, eles existem antes das coisas, né? Eles são independentes das coisas, como diria Platão. Ou seja, os universais são algo que estão fora desse mundo, tá no mundo à parte, dá para dizer assim. Que é a postura de Platão e, como a gente viu, de Santo Agostinho também. E tem uma postura realista que é aristotélica, quer dizer que os universais existem nas coisas, né? Como a gente viu, Aristóteles fala que todas as substâncias primeiras, as substâncias, são formadas de matéria e forma. Então, essa forma está nas coisas, ela é universal na coisa em si. E essa postura é adotada também por Tomás de Aquino. Existe um outro grupo, que era um grupo que era muito mais radical, né? E a gente que prezava pela linguagem, dá para dizer assim, que é o grupo dos nominalistas. O nominalista vai dizer que os universais são apenas nomes, são palavras apenas, são somente frases. Elas não fazem sentido, elas não existem em si. E nem existem fora do mundo, nem existem nas coisas. São apenas palavras, né? São palavras que a gente usa para poder se comunicar e poder fazer sentido a comunicação entre os seres humanos. Os universais não existem. Quando a gente fala, por exemplo, animal, é só uma espécie de classificação que os seres humanos criaram através da cultura, mas não existe esse ser animal, essa essência do animal. Como não existiria a essência da brancura. É só coisas que a gente abstrai a partir da experiência. Essa galera, eles estão voltados demais a uma espécie de empirismo cru, que a gente vai olhar ao longo do tempo. E a última postura, que no tempo, ela, se eu não me engano, ela foi a última, e ela já beirou o que a gente chama de idade moderna, é os conceptualistas, que vai dizer que os universais, na verdade, eles só existem na mente humana. Né? A mente humana trabalha, quando ela abstrai a experiência, e ela produz esses objetos que a gente chama de características universais de todos os seres. Né? A gente vê um cachorro, outro cachorro, e nossa mente produz aquilo que é o conceito de cachorro. Né? E a gente expressa esse conceito através da linguagem. Ou seja, esses universais não existem fora no mundo, nem são apenas palavras, eles existiriam na nossa mente, e é através deles, que são características universais, que facilitam que a gente tenha comunicação. A gente entende as outras culturas através dos universais que teriam sempre na nossa mente. A diferença entre o que você fala cachorro e o inglês fala dog seriam palavras, mas o conceito de cachorro é uma abstração feita da experiência que sua mente criou e é igual para você e igual para um cara, igual para você e para um cara que fala cachorro em outra língua. Então seria um produto criado pela nossa mente que tem determinadas faculdades, determinadas potências, determinadas coisas que ajudam a adquirir conhecimento. Né? E é nessa via, mais ou menos, que muitos filósofos modernos vão começar a investigar. Enfim, a gente encerra o conteúdo de filosofia medieval com esse tipo de apresentação que passa pela patrística e pela escolástica, que são duas vertentes distintas, né? Uma platônica e outra aristotélica, e são elas que praticamente mostram como o mundo medieval funcionou. Primeiro numa vertente platônica, depois no aristotelismo, que vai desembocando naquele uso constante da experiência, que vai transformar em si, depois na Inglaterra, por exemplo, com o empirismo, que é uma corrente que a gente vai trabalhar mais tarde, mas isso não significa que Platão sumiu da Idade Média. Platão continuou e continua até hoje
E Platão teve uma influência muito forte no que é aquilo que a gente vai chamar de racionalismo, que já é a próxima aula, que na próxima terça-feira a gente vai tratar e vocês vão entender por que Platão continuou e continua até hoje como grande influência no pensamento sobre o que é conhecer o mundo. Vou interromper a gravação agora e perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida